Dia, boa tarde, dependendo de onde você está assistindo essa live. Hoje nós vamos iniciar o nosso projeto de leitura coletiva e o primeiro romance a ser lido será Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então nós vamos ler hoje só o capítulo 1, que tem por título O Óbito do Autor. Sim, porque o narrador personagem, o Brás Cubas, ele decide contar a sua história depois da morte. Então é algo bem inovador. Na verdade, este romance foi publicado em 1881 no Brasil e realmente inicia o realismo. O realismo, para quem já tem uma ideia, né, de quais são as características que contrapõem ao movimento anterior, tinha principalmente ali a figura de Machado de Assis, inovando no romance e trazendo uma linguagem muito mais pessimista, irônica, sarcástica e fazendo uma crítica social através dos personagens. Esse personagem Brás Cubas, ele faz parte da burguesia do século XIX e tem muita coisa que a gente vai descobrindo a partir dessa leitura e que é muito interessante até para fazermos uma relação da nossa atual sociedade. Então eu vou começar, vai ser bem rapidinho, todos os dias eu vou ler um capítulo e te convido a fazer essa leitura junto comigo. Então você, se tiver o livro, pode buscar um PDF ou pode até no Kindle da Amazon também tem disponível o Brás Cubas num preço bem acessível, ou se você tiver o livro físico também, você pode já marcar aí que às 16 horas, horário aqui da Suécia. E deixa eu ver, no Brasil são 5 horas a menos, né? Então você já sabe que no Brasil também você pode ir acompanhando e fazendo essa leitura junto comigo. Então vamos começar. E eu já sei que vocês vão conseguir perceber já esse pessimismo, esse sarcasmo, essa ironia do Machado de Assis já no primeiro capítulo desse livro, que é fantástico. E eu tenho certeza que a gente vai aprender muito. E no final da leitura faremos sim a nossa resenha, que sempre acontece nas quartas literárias. Tá bom? Vamos juntos aqui e eu vou fazer a leitura. Acompanhe. Capítulo 1, Óbito do Autor. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias, pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se por em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o vulgar seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante, mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo, diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Dito isto, expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira de um mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 74 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo, que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Discurso do amigo, né, diante lá do corpo do Brás Cubas. Bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhes deixei. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias. Foi assim que me encaminhei para um Discovery Country de Hamlet, sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego
como quem se retira à tarde do espetáculo. Tarde e aborrecido. Viram-me ir umas 9 ou 12 pessoas. Desculpa, gente, 10 pessoas. Entre elas, 3 senhoras. Minha irmã Sabina, casada com o Cotrim, a filha, um lírio do vale, e tenham paciência, daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora. Contentem-se de saber que essa anônima, ainda que não parenta, padeceu mais do que as parentas. É verdade, padeceu mais. Não digo que se carpisse, não digo que se deixasse rolar pelo chão convulsa. Nem o meu óbito era coisa altamente dramática. Um solteirão que expira aos 74 anos não parece que reúne em si todos os elementos de uma tragédia. E dado que sim, o que menos convinha a essa anônima era aparentá-lo. De pé, à cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca entreaberta, a triste senhora mal podia crer na minha extinção. Morto, morto, dizia consigo. E a imaginação dela, como as cegonhas que o ilustre viajante viu desferirem o voo desde o Elísio às ribas africanas, sem embargo das ruínas e dos tempos, a imaginação dessa senhora também voou por sobre os destroços presentes até as ribas de uma África juvenil. Deixá-la ir. Lá iremos mais tarde. Lá iremos quando eu me restituir aos primeiros anos. Agora quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas de tinhorão da chácara e o som estrídulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora, à porta de um correeiro. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que se podia parecer. De certo ponto em diante chegou a ser deliciosa. A vida estrebuchava-me no peito, uns ímpetos de vaga, com os ímpetos de vaga marinha. Esvaía-se-me a consciência, eu descia a imobilidade física e moral, e o corpo fazia-me planta e pedra e lodo e coisa nenhuma. Morri de uma pneumonia. Mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que a ideia grandiosa e útil, a causa da minha morte, é possível que o leitor me não creia, e todavia é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso. Julgue-o por si mesmo. Finalizamos aqui o nosso capítulo 1, que é o óbito do nosso narrador personagem. Já temos aqui algumas nuances de personagens que já foram citados, como essa senhora misteriosa, que não era parenta, mas que sofreu mais que as parentas. Ele coloca aqui um segredo, algo que ele já quer nos antecipar de, olha, fica aqui comigo que eu vou te contar quem é esta senhora que sofreu tanto com a minha morte. Tem esse sarcasmo, esse pessimismo e também essa ironia desse discurso do homem que lá estava presente, né, no velório, e que fez esse discurso tão grandioso, falando sobre a tristeza da humanidade com a perda do ilustre defunto. Não esqueçam que ele fala que valeu a pena as 20 apólices que deixou para esse senhor. Bom, Machado de Assis, sendo Machado de Assis, com a sua linguagem sarcástica e mostrando, né, sobre como é que realmente acontece essa sociedade de aparências e de interesses. Continuemos, caros leitores proficientes. Amanhã eu estarei aqui no mesmo horário com vocês e nós vamos ler o capítulo 2, o Emplasto. Eu acho que nós teremos muito o que conversar quando finalizarmos a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas e realizarmos a nossa resenha. Beijo para vocês e até amanhã!